dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio podermos, mesmo à distância, falarmos da palavra do Senhor e aprendermos com as Sagradas Escrituras. Desde já eu quero inteirar minhas emoções de saudades aos irmãos, dizer que eu anseio pelo dia que nós estaremos novamente unidos aqui em alegria, louvando ao Senhor juntos. Vai ser maravilhoso. E eu gostaria que, sem mais delongas, que os irmãos abrissem no texto base de hoje. A nossa lição, como já foi falada, né? É a lição de número 6. E o texto base é Romanos capítulo 8, versos 18 ao 22. Romanos capítulo 8, 18 a 22. Eu vou ler e os irmãos aí acompanham em vossas casas. A palavra do Senhor diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. Onde você está agora, meu irmão? Curve a sua cabeça e eu vou fazer uma oração. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Pai, pelo dom da vida, por tudo aquilo que o Senhor criou. Tudo está sob o teu controle. Nós te louvamos, Pai, porque nada veio do acaso, o Senhor planejou tudo. Tua palavra já foi lida agora. Esperamos que o teu Espírito Santo, através das Sagradas Escrituras, da fiel exposição da tua palavra, venha impactar as vidas dos meus irmãos e que possamos juntos, Pai, mesmo à distância, ser edificados por ela. Em teu santo nome que eu oro e agradeço. Amém. Pode passar, Sara, o primeiro slide. Nós estamos tentando fazer bastante interativa a nossa EBD, a gente preparou slides. Eu espero que os irmãos aí em casa estejam acompanhando. Esse é o nosso primeiro slide. Eu vou passar algumas imagens antes de a gente entrar propriamente na exposição, para que a gente possa refletir um pouco sobre ela. A primeira imagem aí, vocês veem, é algo raro, é um Fiat Uno. Eu não sei se a gente ainda consegue encontrar Fiat Uno por aí, mas ele está fazendo uma desfeita à natureza, porque o cano de escape dele está parecendo um carro fumacê. Está fazendo um desserviço à nossa sociedade, esse Fiat Uno aqui exclusivamente. Pode passar, Sara, a próxima imagem. Isso aqui é uma imagem bastante irônica, né? São 2 cestos de lixo, provavelmente com coleta seletiva, e um indivíduo jogando uma latinha no chão, né? O lixo no chão, e provavelmente esse indivíduo deve estar pensando, como algumas pessoas que eu já escutei, que ele joga a latinha de lixo na rua para dar emprego aos garis. Por incrível que pareça, ainda existem pessoas com esse pensamento. Pode passar. A terceira imagem são pessoas lavando as calçadas com água potável, também fazendo um desserviço à sociedade. Próxima imagem, pode passar. São as indústrias famigeradas, emitindo gases poluentes em nossa atmosfera. Pode passar. E a última imagem são os dejetos dos esgostos. São os dejetos dos esgostos em rios e dos nossos cartões postais nas nossas praias, como Ponta Negra. E o interessante, como preâmbulo para a nossa primeira reflexão, é entender o que é que essas imagens têm a ver com a igreja evangélica de hoje. Como eu não estou escutando a voz de vocês, a nossa forma de interação pode ser através dos nossos canais. Você pode digitar aí e se perguntar e responder, se você souber, qual a relação dessas imagens com a igreja hoje. E se existe uma relação, que vocês possam também fazer sugestões aí nos nossos canais de como nós podemos dirimir essas problemáticas sociais. Passar. Eu trouxe essa frase do Johann Gott, que é bastante interessante, que ele diz assim: nada mais assustador que a ignorância em ação. E de fato, meus irmãos, alguns dizem que a ignorância é uma virtude, mas não. A ignorância em ação
ela é assustadora. E nós vivemos, por incrível que pareça, através dos adventos tecnológicos, que nos possibilitou diversos acessos a diversas informações a um curto espaço de tempo, nós vivemos na decadência das fake news. Isso é um problema sério, né? Nós temos acesso fácil através dos níveis tecnológicos, mas em compensação esses níveis de informação, elas são duvidosas e, assim como um vírus, nós disseminamos tais informações errôneas. É fato, é verídico que existe uma devastação florestal, uma exploração predatória da nossa fauna e flora que trazem consequências, algumas vezes irreparáveis, para as nossas sociedades ditas urbanas. Não pense que o que fazemos com a natureza não influi diretamente com as nossas relações de civilidade aqui onde nós moramos. Há uma inter-relação entre o que nós fazemos com a natureza com o nosso estado atual. E eu falo isso, esse assustador, essa ignorância em ação, porque muitos ainda consideram pessoas que se comprometem com a veracidade da pesquisa, os cientistas que estão produzindo dados verificáveis, que estão mais próximos da verdade, como, por exemplo, o Weber deve estar me assistindo agora, ele é um pesquisador, ele deve saber bem daquilo que eu estou falando, né? E muitos ainda insistem em dizer que são um bocado de comunistas reunidos para fazer balbúrdia. E não, meus irmãos, existem pessoas sérias comprometidas com a ciência que de fato comprovam a atual realidade que nós vivemos da exploração. A exploração é um tema emergente, pode ser tão emergente que ela está aqui na nossa lição para ser estudada. E nós temos esse papel de preservação ambiental. E por termos esse papel de preservação ambiental, nós nos aproximamos de alguns ambientalistas, de algumas ONGs que pensam dessa mesma maneira. A questão é que nós nos separamos de alguns deles porque eles pensam que essa natureza brilhante veio do acaso, é obra de Avatar, veio de um caos, de uma explosão cósmica, mas nós não. Nós acreditamos piamente, a nossa fé diz que existe um design inteligente, existe um arquiteto que planejou tudo isso minimamente. Esse é o nosso Deus, o Deus Yahvé, que tem cuidado de tudo. E Ele nos deixou como mordomos dessa criação, meus irmãos. Nós temos uma função ímpar de mordomos a atender o mandato cultural. Depois o pastor Romeu, ele vai poder falar um pouco sobre o mandato cultural, mas nós temos essa responsabilidade de cuidar dessa bela criação, porque os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Pode passar. E o autor, ele acertou no resumo da lição. Ele disse que o mundo é meu e eu posso usar da maneira como eu quero, como me apraz. Será que de fato é assim? Nós iremos aprender um pouco diferente a essa citação do autor da revista. Agora a gente vai entrar propriamente no comentário bíblico. Eu acho que vocês estão vendo aí a imagem do comentário bíblico. Esse texto que nós lemos de Romanos 8, 18 a 22, é uma referência neotestamentária à penalidade que a natureza sofreu por causa dos nossos pecados. Pois é, o nosso pecado original, lá no Jardim do Éden, trouxe algumas rupturas, basicamente 3 rupturas em relação às nossas convivências. Primeiro, a do mandato espiritual. Nós, por causa do nosso pecado, nós tivemos conflitos com Deus e isso nos afastou dele por causa do nosso pecado. O outro mandato, o social, ele também nos trouxe divisões e intrigas com os outros seres humanos. Por isso que nós vemos tantas guerras e tantos desabores entre nós na nossa sociedade que se diz civilizada. E o outro desabor que trouxe foi o mandato cultural. A natureza também sofreu sanções, penalidades por conta dos nossos pecados. E o versículo 20, ele apresenta ardente expectativa da criação para a revelação dos filhos de Deus. Porque assim como nós estamos sofrendo, a natureza também está sofrendo por conta desses nossos pecados. E uma coisa interessante, eu gostaria que os irmãos agora observassem o verso de número 20, para a gente não correr em heresias, em interpretações errôneas, quando o autor no verso 20 fala sobre pois a criação está sujeita à vaidade. Essa palavra aqui tem um sentido interessante e a gente tem que entender para a gente não correr em erros. Vaidade aqui não é como o significado que aparece
em outros lugares da Bíblia, né? Vaidade aqui não pode ser interpretada como um orgulho inflamado, como um complexo narcisístico do eu. Não. Vaidade aqui, ela apresenta que desde a queda, e por causa da queda, por causa do nosso pecado lá no Jardim do Éden, a natureza sofreu sanções nas suas potencialidades. Ela foi tolhida justamente pelo próprio Deus. Então, porque a gente vê tantos furacões, tantos terremotos, tantas secas, tantas enchentes, justamente porque ela está sujeita a essa vaidade. E o próprio Paulo afirma que o Senhor, nosso Deus, o Yahvé, que tolheu essas potencialidades da natureza. Mas eu adoro textos que não ficam em si sem contradições, sem contraposições, porque esse mesmo Deus que disse que a natureza haveria de sofrer sanções é o Deus que traz esperança. Vamos ver o verso 21, que é o mais belo daqui dessa narrativa, que diz: na esperança de que a própria criação será redimida. Veja de novo o verso 21. Essa criação, ela tem esperança de que que ela mesma vai ser redimida desse cativeiro que ela foi sujeita. Veja que bênção, meus irmãos. Veja que consolo isso traz aos nossos corações. Se a criação, ela tem esperança de ser redimida, que dirá eu e você, que somos essa coroa da criação, que somos a noiva do Senhor. Nós somos o povo mais esperançoso dessa terra. Nada foge do controle do nosso Deus. Ele governa tudo soberanamente, e o nosso Deus, Ele é soberano. É a máxima da nossa teologia. Mas nós devemos lembrar que a soberania de Deus não anula as responsabilidades humanas. Por Ele ser soberano, por Ele estar controlando toda essa pandemia, todo esse estado atual da natureza, nada foge do seu controle, mas nós temos as nossas responsabilidades a ser cumpridas também. E Ele tem um projeto em tudo isso. E essa renovação, essa ressurreição, toda essa renovação que vai haver na natureza, ela está em Cristo, porque Cristo é o firme fundamento da nossa fé e da nossa esperança. Então, você aí em casa pode dar um glória a Deus bem alto, para o seu vizinho ver aí que tem uma brasa acesa aí onde você mora, que você está vivo para a glória de Deus. Então, nossa esperança está viva. Se a natureza tem esperança, que dirá eu e você? Então é o momento de a gente glorificar. Já que de vez em quando a gente não faz aqui na igreja, a gente faz pelo menos na nossa casa. Pode dar um glória a Deus aí bem bonito. E o verso 20, o verso 21, na verdade, ele não só nos prometeu que ele vai extinguir a poluição, ou não vai haver mais tsunamis ou terremotos. Não, meus irmãos, pelo contrário. Aqui há uma promessa que tudo vai se fazer novo. Vamos lembrar de Apocalipse 21, que ele diz que haverá um novo céu e haverá uma nova terra, uma nova Jerusalém, onde o povo de Deus ali unidos se fará tudo novo. Então agora a gente não pode cantar a música do Diante do Trono como está escrita. Aquela música que a gente cantava muito aqui, Eu Nasci de Novo, que no final dizia assim: uma nova criação eu sou. Uma criação ainda não é nova, mas a criatura nós somos. Mas naquele grande dia, aí sim, nós vamos poder cantar: uma nova criação eu sou, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar, Sara, por favor. Agora, existem, como vocês podem ver aí nesse slide, uma devastação diária. E é interessante nós refletirmos também sobre essa devastação diária, e me fez refletir algumas questões sobre a transferência de responsabilidade. O ser humano é nato em transferir suas responsabilidades. Desde o Jardim do Éden isso acontece. As pessoas dizem assim, lá no Jardim do Éden: a culpa foi da mulher que tu me deste, Adão transferindo para Eva, Eva transferindo para a serpente. Nós geralmente, não sei se você já escutou essa frase, nós geralmente dizemos assim: o que nós estamos vivendo hoje, essa devastação total, esse cataclismo, essas pandemias, isso tudo é culpa do governo, porque o governo é culpado. Geralmente nós somos natos em transferir as nossas responsabilidades. Mas o autor da revista ele vem trabalhar nesse âmbito, que sim, nós também somos responsáveis. Não é simplesmente a queima da Amazônia, o derramamento de óleo nos mares, ou a emissão de gases poluentes que nós devemos atribuir aos nossos governantes. Não, nós ao tomarmos banho muito tempo e desperdiçamos água potável, lavando a calçada sem precisão com água potável, não fazendo a coleta seletiva do lixo,
isso também carrega responsabilidades para as nossas vidas ao contribuir nesse desastre que nós estamos vivendo. E a partir do momento que eu sou omisso das minhas responsabilidades, eu peco contra Deus. Porque lembre-se, meus irmãos, que nós somos mordomos de Deus para cuidar dessa bela natureza. E pode passar lá, Sara. E agora no slide vem falando justamente essa síntese do que eu falei. Eu vou ler aqui com os irmãos, se os irmãos estiverem acompanhando em casa. Diz assim: originalmente, Deus colocou o homem e mulher no jardim para cultivá-lo e guardá-lo, como está lá em Gênesis 2,15. Por ser essa a expectativa divina, nós pecamos quando agimos de modo ecologicamente irresponsável. Ao colocar o ser humano no jardim e ordenar que cuidasse dele, Deus o fez seu vice-regente da criação. Contudo, nunca devemos nos esquecer de quem é o verdadeiro dono do mundo, como está lá no Salmo 24, que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Veja, meus irmãos, nós não somos donos do mundo. Nós temos o privilégio de sermos filhos do dono. E nos foi outorgado uma missão, como mordomos, a atender esse mandato cultural de cuidarmos dessa bela criação. Se nós não fizermos isso, o Senhor, que é um juiz, reto juiz, irá nos punir. E essa punição, ela não se resume só a esse mal-estar da natureza que estamos passando, ou essas crises de saúde que se correlacionam indiretamente com esses problemas da natureza que estamos vivendo. Quando a gente traz esses animais silvestres e coloca no círculo da nossa civilização, e não só isso, mas se alimenta deles, acontecem mutações e sanções gravíssimas no nosso meio. Por isso que nós também estamos vivendo a atual situação. Mas além disso, o ponto principal dessa devastação diária que é provocada por nós é que nós desagradamos ao nosso Deus. Então, a nossa vida cristã, uma vida exemplar, irrepreensível, ela vai além de não mentir, não roubar e nem matar. Vai além dessas circunstâncias, ela vai também juntamente com essas responsabilidades ambientais e sociais que nós cristãos devemos exercer diariamente. Pode passar, Sara. Agora nós vamos falar também sobre uma outra parcela, nesse slide que vocês estão vendo, a devastação em escala industrial. E eu gostaria, como segunda reflexão, pensar com os irmãos nessa pergunta aqui, que está aí, que os irmãos estão vendo. Como os pecados institucionais têm favorecido a devastação ambiental no Brasil? Isso é uma boa pergunta. Será que a responsabilidade de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, será que é culpa só nossa? Não. Existe uma parcela também de órgãos públicos, de políticas públicas ineficientes, de omissões desses órgãos públicos em relação a essa devastação que nós estamos vivendo hoje. Da mesma maneira, os tratados nas organizações das Nações Unidas que não são cumpridos em relação à emissão de gases poluentes na atmosfera e tantos outros pareceres jurídicos que não são cumpridos, justamente por causa da ambição do homem em produzir bens materiais e acumular capital. E isso é um problema grave ainda que nós vemos. Assim como existem as responsabilidades dos pecados individuais provocados por nós, nas nossas omissões, existem também esses pecados institucionais que o autor vai falar na nossa lição, nesse segundo ponto, e ele vai citar um desses pecados institucionais quando ele fala de Jeroboão. E em 2 Reis 3:3 diz lá que Jeroboão fez com que o povo de Israel pecasse, induziu o povo a pecar. Em que sentido houve esse pecado institucional? Quando ele fez um bezerro de ouro e mandou que o povo adorasse esse bezerro de ouro. Não que todos que estavam ali se incorreram nesse erro. Ou lá em Nabucodonosor, quando ele fez aquela estátua e pediu para que o povo o adorasse. Mas a partir do momento que nós somos coniventes com políticas públicas, com governos corruptos, que não pensam na preservação ambiental, nós estamos indo também nessa mesma maré, estamos errando contra o nosso Deus. E pode passar, Sal. E aqui eu trouxe algumas imagens provocadas por grandes instituições
que poderiam ser evitadas. O presbítero Vinícius Cobra falou sobre o Brumadinho. O Brumadinho também está aqui nessas imagens que eu trouxe uma devastação enorme, uma devastação recente, né, esse caso de Brumadinho, e por algumas políticas que não foram evitadas, aconteceu o que se aconteceu. Países no Oriente, como vocês podem ver, pode passar, Sara, nessa próxima imagem aqui, com níveis altíssimos de poluição, e eles estão de máscara aí, não é por causa do corona, não, é por causa justamente da poluição nesse país, com essas indústrias que emitem esses gases poluentes em um nível muito superior daquilo que é estabelecido por lei. O plástico, pode passar a imagem, Sara, nessa imagem impactante, a quantidade de plástico que ainda o ser humano ainda produz e os problemas danosos e irreparáveis desse plástico, como a gente vê nos nossos oceanos aqui, essas imagens fortes da tartaruga e do cavalo marinho. Pode passar, Sara. Essa próxima imagem também, as queimadas, né? Os grandes agropecuários aí tendo sua parcela também nessa devastação da nossa natureza. E nós, como cristãos, meus irmãos, nós devemos pensar também nesse ativismo político em relação a essas questões. É responsabilidade nossa. Pode passar, Sara, o slide. E outra parte que o autor fala, que eu achei mais didático passar um vídeo, essa parte sobre o efeito estufa, a camada de ozônio. E antes de Sara passar o vídeo, eu gostaria que os irmãos refletissem também sobre essa pergunta, que está aí no slide. Se a degradação ambiental só será vencida definitivamente na consumação da redenção, por que devemos nos esforçar para preservar agora a natureza? Veja, o texto que nós estamos lendo é que essa natureza vai ser redimida naquele grande dia. Então, a mesma pergunta que a gente sempre debate em alguns círculos teológicos, diz assim, mas se Deus já sabe os escolhidos, então para que nós devemos evangelizar? A mesma questão também para responder essa questão é pensarmos na seguinte assertiva: para que eu vou ser santo se eu sou pecador e se o próprio Cristo disse que era para a gente ser santo, sede santos como eu sou santo, né? Então eu gostaria que os irmãos refletissem mais e depois a gente vai discutir sobre essas questões. Agora a Sara vai passar o vídeo de 3 minutos, por favor. São consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking.
Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Pronto. Então, meus irmãos, nós temos uma responsabilidade. E respondendo à primeira pergunta, né? Aquilo que a igreja, se a igreja tem uma relação com tudo isso que nós estamos vivendo, sim. E aí, nesse vídeo, aparecem algumas sugestões de práticas que nós podemos fazer, não só nas nossas casas, mas pensar nessas práticas aqui também na comunidade que nós dizemos que é a nossa igreja. Então, de forma interativa, você pode participar conosco, sugerindo mais contribuições para que pudéssemos dirimir esses problemas naturais que o homem tem enfrentado. Então você está livre aí para escrever e depois, quando terminar aqui, eu vou ver cada sugestão e vou ter a nobreza de levar essas sugestões para o nosso conselho e começarmos a aplicar aqui em nossa igreja. Para nós termos esse senso também de responsabilidade, eu aconselho de maneira didática, lúdica, já que nós estamos com tempo, estamos nas nossas casas, de você passar esse conteúdo que eu estou falando aqui para as suas crianças e trabalhar com essas crianças em casa essas práticas de proteção, de prevenção ao nosso meio ambiente. Pode passar, Sara. Esse senhor que eu trouxe no próximo slide, que Sara vai mostrar aí, ele é o Zygmunt Bauman. Não sei se os irmãos já ouviram falar de Zygmunt Bauman. Como eu estou agora escrevendo a tese, eu estou lendo muita coisa sobre ele. E Bauman, ele é conhecido como o pai da modernidade líquida. Ele não considerava uma pós-modernidade no sentido de ruptura e superação, porque o núcleo da modernidade se preserva, que é o sistema capitalista, econômico capitalista. A única nuance o diagnóstico diferencial é que nos períodos passados, nas épocas passadas, esse núcleo era fixo, hoje não, esse núcleo é volútil. Por isso que ele vai falar que nossas relações, o nosso sentido de sociedade, ele vai se escorrer pelos dedos, né? Essa modernidade líquida, nossas relações vai se escorrer pelos dedos. E basicamente, duas características importantes dessa modernidade líquida que ele pontua, e pontua muito bem, é a substituição do senso coletivo pelo individualismo, ou seja, nós somos cada vez mais pessoas individuais. Além disso, o consumismo frenético pelos bens de consumo, né? E além desse consumismo, a gente vive numa sociedade imediata. Nós precisamos de algo rápido. Se meu computador travar, isso é um absurdo e eu não posso conviver com isso. E a valorização exacerbada do individualismo. Antes a gente dizia assim: é cada um por si, Deus por todos. Hoje não, hoje é assim, é cada um por si, Deus para mim. Não é nem mais Deus por todos, é Deus para mim. A gente vive nessa sociedade altamente individual, que pensa em si, e justamente vai resumir o que o autor da revista fala: o mundo é meu e eu uso da maneira como quer. E Zygmunt Bauman perfeitamente tem esse olhar que vai analisar justamente esse individualismo, essa relação que eu só penso em mim e não tenho responsabilidade com o meu próximo e com o futuro. E se os irmãos puderem ler mais sobre ele, vocês vão aprender bastante coisa. Podem passar.
Agora eu deixei aqui uma lição de casa. Como a gente está em casa, né, a gente vai ter que fazer lição de casa. E a lição de casa aqui nesse slide a pergunta é, faça uma lista de pequenas atitudes que podemos tomar diariamente, como parte de nossa vida cristã, para preservar a natureza. Então, como eu já venho falando, vocês podem discutir com seus filhos em casa, fazer essa lista, passar para mim, colocar no nosso canal, que a gente vai ficar muito feliz nessas sugestões. Pode passar. E o nosso último slide, como eu sou artista e gosto muito de arte, eu tinha que puxar sardinha para o meu lado artístico e tive que trazer uma música que fala um pouco sobre essa temática que nós estamos vendo agora. Eu não sei se vocês conhecem o Chico César. Chico César é um nobre artista da nossa terra e ele escreveu uma música também muito bonita, não só a letra, que fala sobre reis do agronegócio. 9 minutos de música. Espero que os irmãos possam ver a letra e entender um pouco, que é bastante pertinente ao que nós estudamos um pouco hoje, essa letra, reis do agronegócio. Então, essa foi a nossa aula. Espero que os irmãos tenham entendido. Qualquer dúvida, podem perguntar, que eu estou aqui para dirimir qualquer dúvida. Se não, temos aqui pastor Romeu, tem uma galera aqui forte aqui para me ajudar. Então, vamos orar. Deus soberano, eterno Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos traz essa consciência, e essa consciência vem através da Tua palavra, Pai. Ela é o nosso norte, o nosso guia, a nossa bússola. Que o Senhor venha continuamente falar ao Teu povo, através da Tua palavra, e o mais importante, que o Teu Espírito Santo venha nos constranger a colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo. Tem misericórdia do Teu servo, que o Senhor venha, Pai, consolá-los, que o Senhor venha suprir as suas necessidades. Em Teu santo nome, que eu oro e agradeço. Amém.